você, fã do esporte, ligado aqui no canal do Sport News Mundo. Eu sou a Nalu Dias e hoje eu tô aqui para apresentar mais uma edição do Elas em Campo, o boletim semanal sobre futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Sport News Mundo. E aproveitando que eu falei do ENM, eu vou te convidar para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM. E lá você pode ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo esportivo. Eu também vou aproveitar esse momento mais uma vez para convidar você que está me assistindo a curtir esse vídeo, deixar seu like, seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir a palavra do futebol feminino pelo mundo. E se eu encerrei o último programa falando da final do Brasileirão Feminino A1, é com ela que a gente vai começar o Elas em Campo de hoje. Rolou no último domingo, dia 12, a primeira partida da grande final entre o Corinthians e o Palmeiras. O jogo foi no Allianz Parque, mas quem acabou levando a melhor foram as alvinegras, que venceram o jogo por 1-0 com um gol da Gabi Portillo, que por sinal foi um baita de golaço. Mas o grande lance que eu quero comentar é que não foi só um baita jogão dentro de campo, mas fora também. A partida foi transmitida pelo Sport TV, pela Band e pelo TikTok, e os números de audiência desse jogo foram um absurdo, especialmente na TV aberta. Eu vou começar falando dos números do TikTok, então, onde o jogo foi transmitido pelos perfis da Confederação Brasileira e do Desimpedidos, e somados eles bateram aproximadamente 300 mil espectadores únicos. Mas os números mais animadores vieram mesmo da televisão. Pelo Sport TV, a média de audiência bateu 1,2 pontos, suficiente para colocar o canal como líder de audiência entre todos os canais de TV por assinatura, e pela Band, a transmissão teve uma média de 3,7, chegando inclusive a picos de 5 pontos. E essa foi a melhor audiência dessa faixa de horário aí entre as 21 e 23 horas desde 2017 na Band, além de ser 106% maior em relação ao mesmo horário do domingo anterior. Inclusive esse foi o motivo pelo qual a CBF alterou o horário do segundo jogo da final. Ele estava previsto para acontecer no dia 26 de setembro, às 20 horas, 8 da noite, mas graças a esse sucesso enorme que foi a transmissão no ápice do horário nobre, a Band e o Sport TV solicitaram que o jogo fosse novamente às 21 horas, popularmente conhecido como 9 horas, e assim será. E como o jogo de ida foi no Allianz Parque, a decisão vai ser na Neoquímica Arena. E lá a gente vai finalmente descobrir se o Corinthians vai segurar essa diferença e chegar no tricampeonato, ou se a gente vai ver pela primeira vez na história o Palmeiras levantar a taça do Brasileirão Feminino. Vale falar que esse jogo, teve esse longo espaço de tempo entre a primeira e a segunda partida, mais especificamente de 14 dias, 2 semanas, porque a gente tem nesse meio tempo a pausa dos campeonatos de futebol feminino nacionais em função das datas FIFA da seleção brasileira, que inclusive é o que a gente vai falar agora. Nessa sexta-feira, dia 17, rolou um jogo amistoso entre Brasil e Argentina, que foi uma boa vitória brasileira, a gente conseguiu fazer 3-1, e foi um jogo muito bacana pra gente observar esse trabalho que a Pia sempre deixou muito claro que ela queria fazer sobre renovação do elenco. Dos 3 gols da partida, 2 deles foram marcados por meninas dessa nova geração, a gente pode colocar, a Nicole e a Angelina que inclusive foi para as Olimpíadas, as duas têm 21 anos, e o gol da Nicole, inclusive, teve uma baita assistência da Bruninha, que é lateral direita da Sereias da Vila, tem 19 anos só, e é um caso muito bom pra gente olhar e entender o que rolou nesse jogo. Essa foi a primeira vez que ela jogou pelo elenco principal da seleção. Ela já tinha passado por categoria de base, mas foi a primeira vez com o elenco principal. E ela já chegou direto sendo titular na lateral direita. E se já não é tão comum a gente ver uma novata tão novinha quanto ela chegar como titular, ver apresentar um desempenho regular, um desempenho firme, é ainda mais difícil, mas foi o que aconteceu. A Bruninha teve uma atuação extremamente segura, tanto na defesa quanto no setor ofensivo, sempre com muita velocidade, com infiltração, e principalmente demonstrando muita visão de jogo, que é muito bom pra gente ver o que a gente pode esperar dessas próximas gerações. E aí ela inclusive comentou sobre isso logo após a partida. Ela falou na entrevista de campo sobre a postura da Pia em relação às atletas mais novas que estão chegando no elenco agora, e que ela sempre deixa muito claro que elas têm que impor em campo tudo aquilo que elas treinam sem ter medo de errar, porque o erro não é um problema, desde que elas façam aquilo que elas vêm praticando e recebendo de orientação da Pia Sanhag, que é um ponto que vai refletir bastante o que a gente viu em campo, que são meninas muito jovens, ainda no início das suas carreiras, mas que elas vão pra cima sem medo e, consequentemente, elas acabam conseguindo resultado e experiência, que é uma coisa muito importante no momento que a gente está vivendo. E aí não é um elogio, a gente está muito longe ainda do que a gente pode chegar, tem muito para caminhar, tem muito chão
antes de atingir o patamar que a gente merece, principalmente depois do que a gente viu aí nas Olimpíadas, mas esse definitivamente é um caminho para essa renovação que a gente tanto espera desse elenco da seleção feminina e que a gente tanto fala que a gente precisa para poder voar mais alto e alcançar o que a gente sempre quis sonhar. E eu vou aproveitar que eu tô falando de coisa boa, que eu tô fazendo vários ganchos hoje, e eu vou trazer uma informação que não é especificamente sobre futebol feminino brasileiro, mas que é sobre mulheres no futebol, e é pra isso que a gente tá aqui, pra poder comentar sobre esses momentos, então acho importante a gente bater nessa tecla. Que foi nessa segunda-feira, né, dessa semana, dia 13 de setembro, a TNT Sports anunciou a contratação de 2 reforços femininos para a transmissão da Champions League na HBO Max. Foram a narradora Camila Garcia e a comentarista Giovanna Kiel, que agora fazem parte da equipe fixa da emissora, e vai ser a primeira vez que mulheres vão ter espaço fixo nessa empresa. É um momento importantíssimo de conquista do espaço das minas dentro do meio esportivo e que a gente não poderia deixar de lado e deixar passar sem comentar aqui no programa. E aí, eu comentei de coisa boa até agora, eu falei de números, eu falei de transmissões, de coisas muito legais que aconteceram, essa nova geração chegando, novas contratações na cobertura esportiva produzida por mulheres, mas pro final eu deixei uma temática que é um tanto quanto triste e que é um assunto muito importante, a gente tem que falar, ele merece atenção, que é sobre o Avaí Kinderman, que é a atual equipe vice-campeã do Brasileirão A1. E é uma equipe de muita tradição no futebol feminino, nomes gigantescos aí, a Júlia Bianchi, a própria Bárbara, goleira da seleção feminina, vieram de lá. E é uma equipe que pode encerrar suas atividades por problemas financeiros. Contextualizando um pouco melhor a situação, o Kinderman é um gigante do futebol feminino que sempre teve um espaço de muito destaque desde que surgiu lá em 2008. E aí em 2019, com aquela obrigatoriedade da CBF dos times da Série A terem uma equipe de futebol feminino, o Kinderman acabou fechando uma parceria com o Avaí, a equipe catarinense, e a equipe passou a ser o Avaí Kinderman, que é como a gente conhece hoje. A parceria tinha um prazo de 2 anos e funcionou muito bem até o início de 2021, tanto que o Avaí Kinderman foi vice no Brasileirão, chegou na Libertadores e tudo mais, mas ela foi renovada agora para mais 2 anos, passando a valer até 2023, e foi aí que as coisas começaram a complicar. Nesse novo acordo da parceria, o Avaí se comprometia a fazer um repasse financeiro mensal, um apoio à equipe feminina, só que desde abril desse ano eles não estão cumprindo com o que foi acordado. Para piorar a situação, uma coisa mais triste aconteceu. O presidente Salésio Kinderman, que sempre foi um grande apoiador do futebol feminino catarinense, veio a falecer esse ano. E com isso, as novas pessoas que assumiram o controle do planejamento do Avaí Kinderman tiveram que rever tudo do zero. E aí, nesse último mês de agosto, o Avaí Kinderman fez um comunicado oficial para a Federação Catarinense de Futebol, onde a equipe desistia da disputa do Campeonato Estadual de 2021. Nesse documento, a direção da equipe estava falando que eles estão passando por dificuldades financeiras e como a prioridade nesse momento é conseguir ir até a disputa da Libertadores, a equipe teria que desistir do Catarinense. Depois de uns dias da publicação desse ofício, a equipe e a federação voltaram atrás, falaram que o Kinderman vai sim disputar o estadual, mas ainda assim é uma situação extremamente incerta. Se a gente colocar na ponta do lápis, a dívida do Avaí com o Kinderman, ela tá se aproximando aí, se já não passou, dos 250 mil reais. Que caso não sejam pagos pelo Avaí, não só vai travar a ida da equipe até o Paraguai para disputar a Libertadores Feminina em novembro, como também vai levar ao pior dos caminhos, que é essa equipe gigantesca que é o Kinderman, fechar suas portas. Que seria uma perda gigantesca para a modalidade, que mais uma vez está sofrendo com falta de investimento e de comprometimento. E serve pra gente ver que quando a gente fala que o futebol feminino pena muito ainda com isso, né, com a falta de comprometimento e de investimento, a gente não tá falando só das equipes pequenas, das equipes que vivem no interior do país, a gente tá falando de equipes grandes, tipo o Avaí Kinderman, que foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2020. Então é uma situação muito complexa. E aí com isso, eu vou encerrando por aqui mais um Elas em Campo, como sempre. Eu vou aproveitar o momento para lembrar você que a gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram, e que a gente tá com o portal ENM, que você pode seguir a gente para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo esportivo. Além de, claro, lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar seu like, seu comentário e sempre compartilhar esse vídeo para quem você quiser, pra gente poder difundir a palavra do futebol feminino por todo esse mundo. E uma coisa que é sempre legal da gente falar, que o futebol feminino ele existe, ele resiste e que ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço enormemente a você que ficou até aqui comigo e a gente se vê no próximo programa. Valeu!